Pronto, meus irmãos, estamos alegres em mais uma vez estarmos aqui na live do Escatom, participando com os amados pastores, amados irmãos, e aqui estudando a palavra de Deus. A melhor, a melhor coisa que a gente faz aqui é isso, até cachorrinho participou. Então, né, estamos no capítulo 11, que é o capítulo das parábolas do Sermão do Monte, e também nós trabalhamos um pouco a ideia de terra, trazendo uma visão aliancista e fazendo um contraponto. Estudamos as parábolas em duas lives, as parábolas do capítulo 7 do livro de Mateus, do capítulo 13 do livro de Mateus, capítulo 4 de Marcos, e é, neste capítulo ele traz sete parábolas, que nós analisamos aqui junto com os irmãos. E este capítulo do livro, ele procurou trabalhar com as parábolas e também pensarmos um pouco o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele também deve ser trabalhado no campo escatológico. Então, queremos partilhar com os irmãos algumas ideias do capítulo e depois ouvir os irmãos em perguntas, em colocações, em afirmações. Eu vou pedir ao irmão Almir para colocar na tela os slides que preparamos, e esses slides traz a decodificação do Sermão do Monte e o Reino de Deus. Vamos fazer essa decodificação. Tem uma síntese do capítulo 11, no campo do Sermão da Montanha. Estes materiais exploram diferentes interpretações teológicas sobre o Sermão do Monte e sua conexão com o Reino de Deus. O conteúdo analisa o debate entre dispensacionalistas e outras correntes sobre se esses ensinos se aplicam à igreja atual, ao Israel bíblico ou ao futuro reino milenar. São examinadas as perspectivas de diversos autores, discutindo se o sermão representa uma extensão da lei mosaica, uma mensagem de salvação ou um guia de conduta social. Os irmãos podem ver que está sendo trazida aí algumas colocações, né, de possibilidades. Esse sermão, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o livro de Mateus, ele foi escrito para apresentar o rei messiânico. Então, é o livro, é o evangelho que apresenta o rei dos reis, o rei Messias. E nesse sermão nós temos grandes discursos de Jesus, grandes discursos, né? Nós temos esse discurso que nós vamos analisar com os irmãos, que está no capítulo 5 a 7, é o primeiro discurso. Depois nós temos no capítulo 10 o Senhor Jesus Cristo trazendo um discurso de instrução sobre o reino, e ele envia 12 discípulos para mais ou menos 219 cidades da região, da província da Galiléia, porque geograficamente Israel da época de Cristo tinha algumas províncias, a província da Judéia, a província da Pérea, a província de Samaria, a província da Galiléia e a região de Decápolis ali. E o Senhor Jesus mandou os discípulos irem de dois em dois para falar do reino. Então, você tem 42 versículos lá no capítulo 10, lá nesse grande discurso do Senhor Jesus. No capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 5 tem 48, no capítulo 7 tem 29, no capítulo 6 tem 34, me parece. Então, é um gigantesco discurso. Mas depois do capítulo 10 a gente tem um terceiro discurso, que é no capítulo 13, que é o discurso das parábolas do reino que nós vimos aqui nas duas lives anteriores, as sete parábolas. E aí, os mistérios do reino dos céus. Depois do capítulo 13, a gente chega no capítulo 18 e o Senhor Jesus ali faz um discurso futurístico, porque ele está trabalhando a igreja. Aliás, é o Evangelho de Mateus o único que cita a palavra igreja, cita três vezes.
cita no capítulo 16, quando ele diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a confissão de Pedro. E também ele trabalha com mais duas vezes o uso da palavra igreja, nesse capítulo 18, quando ele traz um sermão, um discurso sobre o perdão dos pecados. E ele fala: se não te ouvir aquele irmão, leva à igreja; se não ouvir a igreja, considera o gentio publicano. Então, ele cita duas vezes a palavra igreja. Os outros sinóticos, Lucas e Marcos, não falam, não citam a palavra igreja, tampouco o evangelho não sinótico de João também não trabalha. Depois do capítulo 18, esse grande sermão do capítulo 18, ele trabalha com o capítulo de número 23 para trazer uma censura aos lavradores maus, uma censura aos escribas e fariseus sobre o reino. E eles que têm a chave do reino estão assentados na cadeira de Moisés, mas nem entram nem deixam que os outros entrem. E aí Jesus chama-os de sepulcros caiados e trabalha muitas coisas ali no capítulo 23. Depois disso, aí vem outro grande sermão, maravilhoso sermão, que é o sermão escatológico do Senhor Jesus, está no capítulo 24 e 25 de Mateus, é o maior sermão escatológico em relação a Lucas, que só tem um capítulo 21, e Marcos, que só tem o capítulo 13. Mateus é capítulo 24 e 25. Então, esses são os grandes discursos do Senhor Jesus. E dentre esses, nós temos este discurso do Sermão do Monte. E aí ele abre com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são detalhadas sob uma ótica que separa promessas presentes de recompensas futuras. Em suma, as fontes buscam conciliar a aplicação prática dos princípios de Cristo com o cronograma das profecias bíblicas. A irmã Almi pode passar. E nós trouxemos o manual do Dwight Pentecostes, que nos ajuda também a visualizar bem isto. Então, o grande eixo de tensão hermenêutica nessa análise do sermão escatológico. Então, nós temos duas perguntas importantes: para quem é o sermão e para quando é o sermão? Essas perguntas são fundamentais no campo hermenêutico para a gente interpretar. Para quem é o sermão e para quando é o sermão? Então, a interpretação do Sermão do Monte divide dispensacionalistas, aliancistas e progressivos em torno de duas perguntas fundamentais que determinam sua aplicação prática escatológica. No para quem é o sermão, seria ele direcionado exclusivamente à igreja hoje? Ou ele seria direcionado a uma constituição para Israel? Quando? Para quando? Qual o tempo em que o sermão seria aplicado? Aplica-se à presente dispensação da graça? Aí a gente tem Efésios 3:2 que fala da dispensação da graça. Ou a futura dispensação da plenitude dos tempos, que é Efésios 1:10. Então, é para o reino milenar ou é também para o momento da graça na era da igreja? Pode passar, irmão. Então, essas perguntas a gente vai tentar responder. Aí vem logo uma visão que não é bíblica, é a visão dos norte-americanos, né? Quando tentaram encaixar o marxismo dentro da igreja por uma teologia chamada de Evangelho Social, do Walter Huschenbusch e outros, né? O Evangelho Social, aquele que procura colocar roupas novas no homem velho, né? E não colocar o Evangelho bíblico a transformar esse homem velho e ele ganhar uma roupa espiritual nova, vestes brancas novas, mas é um evangelho, é uma ilusão desse evangelho social que puxa o sermão do monte, sermão completo, reino, arrependimento, justiça e bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças são bloqueadas e ignoradas por esse evangelho social. E aí vem esse liberalismo teológico e essas injunções pormenorizadas. Então, o Martin Lloyd Jones, que tem
tem um livro bem grande, né? Um livraço sobre o Sermão do Monte. Aí o Martin Lloyd Jones ele gosta muito ele é muito prolixo, né? Então ele escreveu muito sobre o Sermão do Monte. Ele diz o quê? Sobre esse campo aí do Evangelho Social e do Sermão do Monte. Ele diz: os defensores do Evangelho Social, tendo ignorado convenientemente as bem-aventuranças, em seguida passaram apressadamente a considerar as injunções pormenorizadas que ali existem. E então disseram: isto é o Evangelho. E aí eles pegam os ensinamentos de Cristo para tentar associá-los a um evangelho social baseado no Sermão do Monte. Vamos seguindo, irmão Almir. Então, não é o que temos no Sermão do Monte, não é um evangelho social. Então, a matriz temporal das bem-aventuranças, né? Realidade presente, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É só uma afirmação categórica na bem-aventurança, né? Que os pobres de espírito pertencem ao reino dos céus. E os que sofrem perseguição é porque deles é o reino dos céus. Aí você tem duas bem-aventuranças, a 3 e a 10, já fechando entre as bem-aventuranças essa questão da perseguição por causa da justiça e da humildade como elementos, a humildade na pessoa e a perseguição extra-pessoa, mas que seria uma característica de que essa pessoa pertence a este reino. Né? E a promessa futura, que acopla 6 bem-aventuranças. Temos 8, né? Aí diz: os que choram serão consolados quando esse reino chegar. Inclusive, quando esse reino estiver chegando, Zacarias demonstra que muita gente vai chorar, né? Os judeus vão se converter na chegada de Cristo, eles plantearão e eles chorarão, mas Cristo vem trazendo o consolo, enxugando-lhes as lágrimas e introduzindo-os no reino, né? Os mansos herdarão a terra regenerada, que é o milênio, e a terra nova, que é o estado eterno, capítulo 21 e 22, é a herança é o reino milenar na primeira parte e eterno na segunda parte. Capítulo 20 de Apocalipse de 1 a 6 é o milênio, capítulo 21 e 22 é o estado eterno, então nós herdaremos a terra regenerada e a terra, vamos colocar assim, a terra renovada de uma forma plena, com a chegada dos novos céus, nova terra e nova Jerusalém descendo do céu para cá. Fome e sede de justiça, aí já vai de encontro à ideia do dispensacionalismo holístico, que quer trazer para nós uma redenção holística, trazendo um esquema criado por Craig Blazing, onde ele diz que esse esquema é chamado de novo criacionismo, onde ele já aplica uma inauguração do reino para o já, e o ainda não fica lá frente. Mas só, irmãos, que é muito complicado nós dizermos que temos um novo criacionismo presente desde o assentar de Cristo à destra de Deus. O novo criacionismo não está presente numa redenção holística inaugurada. Virá essa redenção holística que acopla uma economia pujante, uma vida social brilhante, uma política exuberante. E aí nós temos essa redenção holística inaugurada no milênio. O que é que temos de nova criação hoje? De novo criacionismo? É muito pouco para se dizer que o novo criacionismo está instaurado. O máximo que temos hoje, não estou menosprezando, acho uma obra gigantesca, mas não é suficiente para dizer que o novo criacionismo foi inaugurado, porque só temos hoje na Terra a nova criatura em cada um de nós. Quem está em Cristo, nova criatura é e só. Nós não temos mais nada. Agora, quando chegar o milênio, nós teremos a redenção, a criação que geme, alcançando a libertação da glória dos. Então, esse novo nascimento que Jesus chamou lá respondendo a Pedro, em Mateus 19, 28,
que ele disse no 27, Senhor, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos diante lá do problema do rico de qualidade? Aí Jesus responde, vocês que me seguiram, quando na regeneração, Filho do Homem assentar-se no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar ou governar sobre as 12 tribos de Israel durante todo o período do milênio. E eu quero só chamar a atenção para esse versículo, para a colocação de Jesus, a regeneração da terra, a terra nascida de novo, a terra regenerada. Aí nós temos não somente a nova criação, a nova criatura que já temos, a redenção espiritual, mas alcançaremos a adoção, a saber, a redenção física do nosso corpo. Aí teremos nós completos, com corpo e espírito redimidos. A redenção atinge também o nosso corpo. A regeneração vai pegar a terra que está desinclinada do seu eixo desde o dilúvio, ela se desinclinou do seu eixo e ocorreram a quebra de continentes, o surgimento de vários montes, as montanhas, cadeias de montanhas surgindo, clima da terra diversificado e longevidade de vida que tinham os antediluvianos, a exemplo de Matusalém, que viveu 969 anos, e até Adão, que viveu 930, e jogou 70 para a gente aqui, de brinde, para completar os 1000 anos. Aí Moisés, que viveu 120, diz, a duração da nossa vida é de 70. Se alguém chegar a 80, o melhor deles é câncer e infarto. Então, diante disso, nós temos a longevidade, porque os 7 selos, e no 7º selo, mais 7 trombetas, e na 7ª trombeta, mais 7 taças da ira, nós temos 21 juízos que não só virão para punir os que habitam sobre a terra, mas virão também para preparar a terra para a regeneração dela. E aí, na última taça, que lá no capítulo 16 é dito, está feito, toda a ilha fugiu, a terra vai ser aplanada, como diz Isaías, ela vai ser, de acordo com o doutor Henry Morris, no livro A Bíblia e a Ciência Moderna, ele faz um estudo maravilhoso sobre isso, a terra que no dilúvio, ela pelas águas de baixo, pelas águas de cima, ela desinclinou-se do seu eixo, agora com essas pragas, com essas taças, com esses sinais, ela volta ao seu eixo, o clima da terra volta a ser um só, e a terra vai ter agora uma possibilidade de as pessoas entrando com 30, 40, 50, 20 anos, aqueles benditos que entram, 20 benditos do meu Pai possuem por herança o reino, o núcleo, são os pequeninos irmãos de Jesus, e os da direita, as ovelhas, entram no reino com corpos que vão receber uma transformação parcial, não igual a que a gente vai ter no arrebatamento da igreja, que é total, mas vai receber qual a diferença da nossa transformação no arrebatamento para a transformação de quem entra no milênio? A nossa propiciará a mudança de corpo atômico para corpo inatômico. A dos que entram no milênio, eles continuarão com o corpo atômico, porque eles vão ter espermatozoide, óvulo, eles vão ter condições de gerar filhos, e esses filhos vão se propagar no milênio. E eles que entram com 30 anos, com 20 anos, com 40 anos, com 15 anos, vão poder viver 1015 anos, 1030 anos, 1050 anos. Então, e no final disso tudo, quando migrar para a segunda herança, que é a segunda parte da herança, que é o reino eterno, aí sai da transformação que propiciou apenas a longevidade, que é muito, de corpos atômicos, passarão agora a ter a mesma transformação que a igreja teve quando no arrebatamento. Por isso que nós não vamos ter crentes morrendo no milênio, né? Porque ressurreição é só a segunda, depois do milênio. A segunda é para condenação eterna. Então, os crentes do milênio que entrarem vivos e os que vão nascer e as pessoas que vão nascer e se converterem, elas não vão morrer, elas vão até o final do milênio, e do final do milênio para lá, para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, elas vão serem transformadas agora, como os vivos na volta de Cristo sofrerão esse tipo de transformação. Então,
O que é que vamos ter de novo criacionismo? Lá no milênio, a gente vai ter novo criacionismo nos nossos corpos glorificados, nos corpos dos crentes que entrarem no milênio transformados parcialmente, no leão, na ferocidade dos animais sendo anulada, porque leão e urso andarão juntas, a criança colocará a mão na toca do basilisco, a transformação na natureza que geme, então vamos ter uma transformação maravilhosa que aí sim é um novo criacionismo inaugurado com a redenção holística iniciada até chegarmos à redenção plena, que é o estado eterno. Então, o máximo que a gente pode ter hoje, está aí no slide, é fome e sede de justiça. Mas a igreja não conseguirá implantar justiça política, econômica, justiça social. Então é um engano dos aliancistas clássicos progressivos e dos dispensacionalistas progressivos. Misericordiosos, alcançando misericórdia, limpos de coração, vendo a Deus, pacificadores, tendo a noção plena da filiação divina. Pode passar, irmão Almir. E aí tem essa elevação espiritual da lei mosaica. Por que a gente tem essa elevação? A lei mosaica foi maravilhosa, aqueles códigos da lei de Deus. Agora nós já estamos tendo um sermão onde Jesus pode fazer as trocas. Ele pode. Enquanto os profetas do Antigo Testamento e até Moisés poderiam dizer, assim diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jesus não vai dizer assim, ele vai dizer, eu porém vos digo. Então já é diferente, eu porém vos digo, com essa lei do Messias, a lei de Cristo, vindo com esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, nível número 1, a letra da lei, 613 mandamentos, como temos também 613 membros no nosso corpo humano. 613 mandamentos, a interpretação mecânica e farisaica desta lei, e Jesus vai até trazer lei de talião, olho por olho, dente por dente, que Moisés vai reproduzir. Então, a questão do código de Hammurabi, e aí Deus vai fazer pactos de suzerania que os fenícios faziam. Deus, claro, o ser humano, a humanidade é de Deus, né? Deus criou a humanidade, então ele pode muito bem iluminá-los a produzir leis e depois agora ele aperfeiçoa da forma dele, como ele coloca, e cria também novos mandamentos também. E aí, o nível 2 o cumprimento, a exposição espiritual, o Sermão do Monte, Mateus 5,17. Então, Jesus expõe, explica e ultrapassa a lei mosaica, elaborando conceitos espirituais elevados, mostrando que ele não veio destruir, ele não veio abrogar, ele veio cumprir esta lei. E no nível 3, a consumação, a pessoa de Cristo. Então, o objetivo divino alcançado, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Esse fim da lei, o telos ali, né? O fim da lei não é somente o cumprimento da lei. Cristo é o cumprimento da lei, mas ele é também a finalidade, o propósito da lei. O propósito da lei é o próprio Cristo. E ele a cumpre de forma maravilhosa. E em nós, ou nele, e nós nele, nós acabamos também por cumprir a lei de Cristo, né? Na pessoa de Cristo. Nós vamos seguir, irmão Almir. Então, o Lloyd Jones, ele mostra que o sermão de Jesus, o sermão da montanha, ele transcende a própria lei mosaica. Então, o sermão, aí vem uma pergunta, é uma mensagem de salvação soteriológica? Aí a gente vai discordar de John MacArthur. John MacArthur olha para o sermão da montanha e ele diz que o sermão do monte é o evangelho, que ele vê o sermão do monte como o evangelho. Mateus 7, de 13 a 14, a porta estreita, a base dele, e aí ele argumenta, esfacela a ideia de que o sermão é apenas lei.
Trata-se do evangelho puro como apelo tão incisivo quanto jamais foi feito. Só que há uma complicação nisso, porque Heide e Thyssen, é um teólogo novo, eles vão discordar do MacArthur, porque eles vão abranger que falha lógica temos na visão de MacArthur. Se o sermão da montanha é o puro evangelho, sem menção de redenção substitutiva, ele ensina a salvação pelas obras. Porque no Sermão do Monte nós não temos, Jesus não menciona a redenção substitutiva, que é a redenção que nos salva pelo sangue de Cristo. Thyssen diz, o arrependimento exigido é para judeus desobedientes à lei, visando a entrada no reino. Nem a lei, nem o sermão, nem o exemplo de Jesus são em si mesmo o evangelho redentor. Então nós temos ali o rei trazendo normas, regras para os súditos. Mas nós não temos ali o evangelho que Cristo nos traz em outros lugares. Então temos que fazer essa distinção e acredito que aqui John MacArthur dá uma deslizada e Heide ele está muito mais sintonizado com o processo. Nós vamos entender melhor isso. Pode seguir, irmão amigo. E aqueles que dizem que o Sermão da Montanha é exclusivo para a igreja no tempo presente. Os aliancistas defendem essa ideia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O argumento do presente é o argumento de uma pessoa que passou a ser o teólogo do dispensacionalismo progressivo, um teólogo beberam nessa fonte, porque é ele que traz a atenção, já ainda não para dentro do dispensacionalismo, que é o George Led, que não é dispensacionalista. Ele traz porque há pessoas que Darrell Bock, Craig Blaze, Roberto Sussi, David Martin, e aí trouxe para dentro do dispensacionalismo, porque George Led nunca foi dispensacionalista. George Led é pré-milenista histórico, pós-tribulacionista, crê no milênio, mas ele não defende as dispensações. O dispensacionalismo que a gente crê, ele não defende. E para ele, para Jorge Led, o sermão descreve a justiça atual do reino. Aí ele cita Mateus 5,20, delineia as condições para entrar no reino, ligando aspectos futuros à vivência presente. Porque Jorge Led, no seu livro A Bendita Esperança, na sua teologia bíblica, ele trabalha com a ideia de um reino inaugurado no já, uma escatologia inicial e depois uma escatologia consumada. No, ainda não. Então, Jorge Led pega o sermão do monte e aplica à igreja de uma forma dentro dessa linha, né? Dessa linha. Objeção escatológica. Se o reino já está totalmente inaugurado, como explicar a oração modelo inserida no próprio sermão? Cristo conclama orar por uma vinda futura do reino. Aí, os aliancistas que pegam a igreja e a transformam no Israel de Deus, os aliancistas terão complicações, porque no sermão Jesus traz o Pai Nosso, a oração modelo, e na oração modelo ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino. Sinal que o reino não veio ainda. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não está sendo feita assim na terra como no céu. O máximo que a gente tem é o grupo chamado igreja trabalhando a vontade de Deus e nem todos têm experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no sentido de, de, de cumprir o ser de santos como eu sou santo, né? Então, ainda temos essas falhas, né? Era muito bom, pastor Juvenal, que e nós olhássemos para a igreja e pudéssemos ver todos os crentes cheios do Espírito Santo do maior nível, mas a gente não tem. A gente tem crentes, não temos crentes vazios do Espírito Santo, mas temos crentes com um nível é, diverso de enchimento do Espírito Santo, né? A ponto de Paulo até dizer, não deis lugar ao diabo e não apagueis o Espírito, né? Porque nós não temos esses crentes nesse patamar, temos alguns, mas não todos. Vamos seguir, irmão.
Perigo do isolamento milenar exclusivo. Aí também o outro extremo. A visão extrema de que o sermão será a lei do milênio e, portanto, nada tem a ver em absoluto com os cristãos no intervalo, nesse período da dispensação da graça. Então, a gente pegar esse sermão maravilhoso e dizer que ele não tem nenhuma aplicação para os dias de hoje é um extremo. Dizer, não, tudo isso aqui não é para agora, Jesus Cristo é para o milênio, é para o reino milenar. Não, não. Onde essa visão falha? Primeiro, se o sermão não possui relação com a era atual, a igreja perde sua bússola ética. Porque a ética da igreja está ali. A ética dos santos está ali. É lá que nós temos sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É lá que nós temos bendizei, fale bem de quem fala mal de você, que não é fácil, né? Fale bem de quem fala mal de você, ore pelos seus inimigos. E é lá que nós temos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, então tem muita coisa ali que equivale à nossa ética cristã. Dois, ignora que os crentes hoje são explicitamente chamados, né, como falamos, a ser sal e luz. Negligencia ricos ensinos morais que não podem ser descartados sob a desculpa de servirem apenas aos crentes súditos do milênio. Então, a igreja hoje, ela desfruta de muita coisa maravilhosa desse sermão. E nós pregamos, nós pastores, pregadores, nós pregamos o sermão do monte, trazendo aplicações para a igreja, no momento, para os servos de Deus. Pode seguir, irmão Almir. A síntese, a ponte do dispensacionalismo revisado e clássico, né? Então, pilar número 1, a promessa escatológica. O sermão aponta, inegavelmente, para a constituição e as normas do quiliasmo, do milênio, do Messias. Isso é fato. Está lá. Esse é o pilar número 1. Mas tem o pilar número 2, a prática presente. O sermão fornece lições vitais e uma bússola moral para a vida da grei do Senhor hoje. Esses dois pilares têm que dialogar. A distinção diz respeito à compreensão do sermão como regra de vida para a igreja, caso em que suas prescrições devem ser aplicadas palavra por palavra, ou como fonte de princípios e lições. É o que Heide defende. Não é o evangelho, mas serve, depois que o indivíduo nasce de novo e está na igreja e serve ao Senhor, agora serve também, molda a nossa vida de santificação progressiva. Pode seguir, irmão Almir. O mecanismo de Heine, engrenagens hermenêuticas. Então, arrependimento judaico, é claro que o sermão está sendo dado para os judeus ali, explicação do verdadeiro arrependimento exigida aos judeus para entrarem no reino. 2, oferta do reino, refere-se a qualquer momento em que o reino é oferecido. Vigorando na carreira cristã, não um reino inaugurado, mas a carreira cristã, ela pode se moldar por essa bússola ética. A legislação milenar, regras essenciais que serão cumpridas plenamente no reinado terreno de Jesus, do Messias. Proveito moral presente, como toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, o sermão é útil e aplicável aos crentes da era da graça. Pode seguir, irmão. Amém. Harmonia final do Sermão do Monte. Então, qual é a harmonia final que a gente tem? Capítulo 5, 6 e 7. Não precisamos transformar lei em evangelho, nem roubar da igreja a sua bússola ética. Então, não precisamos transformar a lei em evangelho. Ali nós temos leis, normas que não é o evangelho. Mas nós também não podemos roubar da igreja a bússola ética. Então, você tem a Constituição do futuro, é o padrão moral absoluto e literal para o futuro reino milenar de Cristo na Terra. Não temos a Constituição brasileira, a nossa Constituição do reino milenar está ali, capítulo 5, 6 e 7. A bússola do presente serve como fonte inesgotável de princípios morais, a gente pode extrair os princípios morais e espirituais para a igreja na atual era da graça. Sem confusão teológica, mantém intacta a distinção bíblica entre a lei de Israel, a graça da igreja e a glória do milênio. Isso é lindo. Então, mantém intacta a distinção bíblica, sem confusão, entre a lei de Israel,
A lei lá de Moisés, a graça da igreja e a glória do milênio. Esse sermão, ele faz essa costura para a gente. Pode seguir. Pronto. É isso aí. Deu para terminar no tempo bom. Irmão Almir agora tem a palavra com os irmãos para a gente discutir e os irmãos também poderem pontuar alguma coisa. Antes, bom, já tem o irmão Daniel que levantou, mas antes do irmão Daniel perguntar, me permitam aí, porque eu fiquei com uma coisa aqui na minha cabeça. Eu acredito que eu não apresentei, nós não apresentamos o pastor Juvenal, o pastor Danilo. O pastor Danilo já conhece o pastor Já, Juvenal? já, Ah, logo então no tá bom, primeiro tá dia ok. já nos conhecemos. Prazer, Maravilha. pastor Danilo, Perfeito, mais uma vez. perfeito, perfeito. Pastor Dilson, boa noite, prazer em vê-lo. Ô, pastor Seja Dilson de bem-vindo. volta aí. Boa noite, Dilson. Estava de férias? Boa noite, irmãos. Estou de volta, estou de Ah, volta. sim. Ô, seja bem-vindo aí. Não Bem-vindo. foi o arrebatamento, não, foi quase. Certo. Muito bom. Estamos aí, na benção. Então, irmão Daniel, por favor, sua pergunta. Boa noite, pastor Evaldo. Muito bom ouvi-lo. E esses últimos slides, tanto da terça-feira passada como de agora, me ajudam bastante a enxergar aí, ó, essas divisões, né? Quando fala do Sermão do Monte e da lei, eu pediria ao pastor se pudesse é, é, dar uma definição, porque na graça, como diz lá, né, a graça é superior à lei. E aqui nós vemos só a questão da lei. Eu entendo que é porque ali estavam os judeus. Não era um sermão do monte para os gentios. É certo dizer que nós nos apropriamos desse para essa finalidade? Assim, é, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, é João 1,17. Cristo vai cumprir a lei, a antiga aliança, ele é o Israel, o servo que cumpre a lei. Ele cumpre a lei. No mesmo Sermão do Monte, ele diz: Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. E aí ele fala Cumprir. do tio, do iota, né? Que não vão passar sem que tudo isso seja cumprido. E essa lei na nova aliança, ela vai ser impressa nos corações dos judeus, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, imprimir a sua lei no coração deles. O Sermão do Monte, ele não é, ele traz coisas da lei, mas Jesus supera, por exemplo, é dito que ouviste que foi dito, não matarás. Aí ele vai e arremata com algo muito superior, né? Dentro desse contexto para o milênio, ele vai falar também do adultério, ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí ele vai trazendo os mandamentos, vai trazendo mandamentos, não todos, mas ele vai trazendo os mandamentos e vai mostrando a superioridade dessa lei. Eu tenho uma visão da lei um pouco distinta de alguns. Eu vejo assim, para mim, a lei de Deus, ela é uma lei completa. Então, eu sei que tem, o pastor Juvenal até trouxe lei cerimonial, lei civil, lei moral, poderíamos acrescentar lei estética, né? Mas quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê essa lei sendo tratada de forma mais global. E aí, esses 613 mandamentos da lei, ele tem um valor muito grande para os judeus, e ele está falando, lembremos-nos que nós estamos com Jesus debaixo da lei, né? Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, para essa lei morrer para nós, gentios e judeus, formando o corpo, né? Romanos 7, que vai dizer que a lei ela vigora todo o tempo,
sobre o homem enquanto ele vive, ele está falando da lei para os incrédulos, né? Ela continua com seu martelo ali a condená-los, mas conosco é diferente. Com a igreja nós temos, porque os aliancistas querem puxar essa lei para dentro da igreja. Os aliancistas, não é só os adventistas, os aliancistas só que eles fazem as trocas, né? Com as alianças deles, eles trocam o sábado pelo domingo, como se nós tivéssemos que obedecer, que guardar domingo no sentido idêntico à guarda do sábado. Não é isso, não é isso. Nós, os pensacionalistas, não acreditamos nisso. Então, mas os aliancistas creem. Então, eles querem ver uma lei tocando a igreja, mas a lei de Moisés, ela não toca a igreja. Nós vivemos debaixo, nós morrimos para esse marido chamado lei, para ser de outro marido. É Romanos 7, né? Ser de outro marido que é Cristo. Sendo assim, o Sermão da Montanha, que não é o Evangelho no sentido da regeneração, ele não é o Evangelho, mas eles são normas para os súditos do reino, e que nós, enquanto igreja, gentios e judeus no corpo, puxamos como bússola ética para dentro para aplicações de princípios a esta vida da igreja, que não vai consistir somente dos ensinos do Sermão da Montanha. A gente tem as epístolas e outros discursos de Jesus nos ensinando outras coisas. Então, aquele sermão ali, ele é para o milênio em especial. Ele vai ser utilizado como a constituição de Cristo para o reino milenar. Mas a gente pode se apropriar de princípios desse sermão para a nossa vida cotidiana, a nossa vida que depende agora de nós e de Deus, né? Tem uma cooperação na chamada santificação progressiva, que não é diferente da santificação instantânea e final. Então, nós fomos salvos da condenação do inferno, da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado, é Romanos 6. E seremos salvos da presença do pecado. Aí é a santificação final. Então, dentro da santificação progressiva, que aí depende de nós e de Deus, nos deixar encher do Espírito Santo. Então, e até o processo é diferente. Para a salvação, é o sangue de Cristo que nos lava. Para a vida de santificação progressiva, é a palavra de Deus que nos limpa. Então, a gente vai sendo limpos à medida que os pastores e irmãos que usam o púlpito estão ali na igreja trabalhando o aperfeiçoamento dos santos. Através de quê? De mensagens exortativas, mensagens exegéticas, mensagens de animação, onde o indivíduo frequenta a igreja para ir se santificando a cada dia. E nós não podemos deixar para trás, deixar de lado o sermão da montanha. Ele nos ajuda, mas ele não é único em aplicações. Agora, dizer que esse sermão só é para a igreja hoje, errados os aliancistas e dispensacionalistas progressivos e outros aliancistas. E como LED, pré-milenistas históricos. Não. É um sermão que a gente pega aplicações para nós, mas ele vai se cumprir enquanto constituição no reino milenar de Cristo. É isso. Muito obrigado, pastor. Muito agradecido. Eu, Cristina, e depois o primo. É só uma curiosidade. Se foi falado hoje da lei, né? Do 613. Esse 613, porque tem os 10 mandamentos. Aí tem mais esses 613 mandamentos, que é a Torá, sei lá, né? Agora, quando se fala no Novo Testamento, toda vez que fala de lei, está falando de 613, ou está falando dos 10 mandamentos, ou está falando de todos esses? É uma pergunta bem interessante, né? Bem interessante, porque os 613 estão os 10 mandamentos inseridos. Os 10 mandamentos, Ok. eles estão... Então, você tem 603 mais 10, que é o decálogo.
palavras, né? Quando você olha, por exemplo, só um exemplozinho aqui, que assim, dizer assim, quando se fala a lei, por exemplo, a lei e os profetas duraram até João, é a lei completa, é a lei, a lei de Moisés, são os 603 mandamentos. Quando você pega, por exemplo, só um exemplo aqui, se você abrir aí Lucas, os irmãos abrirem Lucas, eu acho bem interessante, na apresentação de Jesus no templo, onde ele foi apresentado no templo, lá no capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 do verso de 21 a 24. Vamos dar uma olhada aí, Lucas 2, 21 e 24. Olha o 21. Veja que isso aí é apresentação, isso aí não tem nada a ver com decálogo. Você vai olhar como Deus vai trabalhar. Diz assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora dado antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias de purificação dela, de Maria, veja que é purificação, é uma cerimônia. Veja, olha o que diz: cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. Veja, a lei de Moisés, né? Não falou em lei cerimonial, civil, moral. Não, ele falou segundo a lei de Moisés. O levar a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Veja, lei de Moisés, lei do Senhor, mesma coisa. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo disposto na lei do Senhor, novamente, um par de rolas e pombinhos. Todo o processo aí, envolvendo questões cerimoniais, são chamados de lei de Moisés, lei do Senhor, lei do Senhor. Então, quando se fala da lei, está acoplando esses 613 mandamentos. Sim, está. Agora, há momentos em que se especifica os 10 mandamentos. Aquele rico de qualidade, Jesus tu diz, tu sabes os mandamentos? E ele foi dizendo lá quais? Aí foi citando lá alguns mandamentos dos mandamentos, né? Aí quando você chega em João, em Romanos 14, Romanos parece-me que é 14, não, 8, deixa eu ver aqui, Romanos 14, vamos lá, irmão, Romanos 14, 12, 3, Ah, tá. 14, É 14, sim. Fala de é, dias, de comer. ca- não, 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 não. É, e É 13. 13, Romanos 13, 8, é isso mesmo, pastor. 13, 8, aí ele vai dizer sobre o amor que cumpre a lei, né? Para mostrar assim. Aí ele diz: a ninguém devais coisa alguma no seu amor, com que vos ameis uns aos outros, que João chama de novo mandamento, né? Novo mandamento. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Esse cumpriu a lei, não é claro que abrange os 10 mandamentos, e aí ele está direcionando para os 10 mandamentos. Cumpriu a lei. Aí ele diz: com efeito, para exemplificar, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra, veja que agora ele já foge, ele não está pensando só nos 10, mas ele, se há outro mandamento, nesta palavra tudo se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo, que é a lei de Cristo. A igreja segue a lei de Cristo. A lei de Cristo, a gente se mira nele. E tem outras normas, outras diretrizes, vamos colocar outros mandamentos na graça que vêm das epístolas, de Paulo, de outras epístolas, que trazem diretrizes de como nós devemos nos comportar. Por exemplo, em relação a casamento, 2 Coríntios 7, que vai trabalhar coisas que Paulo diz: agora quem está dizendo sou eu, e não é o Senhor. Isso é mandamento. Ele diz: e se vocês
se alguém cuida de ser profeta espiritual, saiba que ele está dizendo, eu tenho o Espírito de Cristo e esses mandamentos também são do Senhor. Então, ele está trazendo outros mandamentos da era da graça, que tem a ver com o Novo Testamento. Então, a nossa lei, a lei que nós seguimos é a lei de Cristo, e a lei de Cristo abrange também esse processo todo ético que temos. Então, é fato que em algum momento, irmã Cristina, a gente vai ver a lei como os 10 mandamentos, mas a gente vai ver a lei também puxando esses 613, inclusive os fariseus acabaram arrolando mais coisas e construindo uma tradição judaica. E aí Jesus os condenou porque eles estavam trazendo mandamentos de homem, quando traziam uma tradição judaica, até de lavar as mãos, de a questão do corban e outras questões. Então está trazendo algumas tradições humanas. Aí Jesus contestou: esse povo honra-me com os lábios e o coração está longe de mim, porquanto em vão me adoram, ensinando mandamentos que são preceitos de homens. Mas esses 613 foram mandamentos estabelecidos por Deus e que funcionou para um povo étnico. Por exemplo, você ter apedrejamento de pessoas porque adulteraram. Vai fazer isso no Brasil hoje que dá problema, né? Então, mas isso funcionava com a nação de Israel, com o povo de Israel, como nação que teria que ter normas ali. Agora, o que é que Deus traz para o milênio enquanto Constituição? O Sermão do Monte. Agora, na graça, a gente funciona de outro jeito, com a lei de Cristo. Mas continua com a mesma. Fala de lei, pode ser. De qualquer forma, é a lei. Porque está os 10 mandamentos ou mais os 613. Toda vez que fala lei, está se referindo a judaísmo. Ao judaísmo. A É a prática lei. do judaísmo. Porque, Porque mesmo em Romanos 13:10, Sim. o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa é a lei de Cristo. É a lei de Cristo. Quando fala Porque que a gente não precisa dos 613 mandamentos. Porque quem ama não faz mal, não faz mais nada. Isso. Então, o novo mandamento de Cristo vai suprir. E nesse campo aí, quem realmente hoje cumpre, porque é bom a gente dar uma olhada aí, irmão Almir, em Romanos 8, porque eu quero colocar algumas coisas aí rapidinho. Primeiramente, eu quero que nós olhemos para João, capítulo 5, verso 42, diagnóstico de Jesus para os principais dos sacerdotes, ou seja, aqueles escribas, aqueles homens da lei, doutores da lei. O que é que ele vai dizer em 5,42 para eles? Ele vai dizer, é um diagnóstico dele. Ele vai dizer, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Diagnóstico dele. Eu conheço vocês, que tentam se justificar pela lei, e como Paulo diz, da graça teres caído, aí você tem Romanos, Gálatas e o próprio livro de Hebreus também tocando nessas coisas. Aí ele diz, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Quem é que tem? Romanos 5,5, irmão Almir. Aí a gente vai para Romanos 5,5, e aí chegando em Romanos 5, versículo 5, a gente lê, 5,5 a gente lê, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, que eles não tinham lá, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eles não têm, mas vocês têm, a igreja tem. E o que é que esse amor faz? Aí a gente vai para Romanos 8, versículos 1 a 3. Romanos 8, 1 a 3, é o que ele vai dizer. Vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele diz no 3, porquanto o que era impossível à lei, essa lei de 613 mandamentos, visto como estava enferma pela carne, ela é perfeita, santa, justa e boa, mas o homem depravado. Aí ele diz, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança, porque o corpo dele não era igual ao nosso no sentido do pecado original.
Então, desceu o Espírito Santo, cobriu Maria com a sombra e livrou dessa natureza pecaminosa que nós temos. Então ele diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E aí o verso 4 é o que eu mais quero aqui para mostrar aos irmãos. O verso 4 vai dizer: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, por causa da lei de Cristo. Então, nós é que somos os cumpridores dessa lei, porque nós temos o amor de Deus, que é o único que cumpre a lei, que está lá onde a gente leu em 13, que o irmão Juvenal sugeriu para a gente pegar ali, né? 13, e ali no 13 a dizer que que o cumprimento da lei é o amor. E aí a justiça da lei se cumpre em nós. E a gente cumpre a lei porque a gente tem o amor de Deus. É o amor que nos faz cumprir essa lei de Cristo, né? Essa lei de Cristo por causa de Cristo, que cumpriu a lei mosaica. Né? Só É mais isso. uma coisinha, só mais uma, Sim. desculpa, irmãos, mas só mais uma dúvida aqui. Alguns dizem assim, não, mas Cristo, Gálatas, você cita, não, mas nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Não, essa lei aí que está falando é a lei do pecado. Hum. É a lei do pecado que está falando aí? Olha, Assim, porque irmão, aí me a confunde. lei, a lei do pecado e da morte, ela vem de uma sentença de Deus. É Deus quem determina aquele que peca, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a lei, ela serve para quê? Ela serve de aio para nos conduzir a Cristo, mas como espelho, ela nos condena. Como a lei nos condena, é a lei que condena o pecado. Então, assim, não é o pecado, ele impera com as suas iniquidades, mas alguém dizer que a gente está livre da lei do pecado e não está livre da lei de Deus, não leu Romanos 7. Volta aí, Maomir, para Romanos 7, de 1 a 3, que fica bem mais claro. Porque Paulo vai trabalhar essa lei do pecado em Romanos 7 e Romanos 8. Mas olha o que ele diz em Romanos capítulo 7, de 1 a 3. Olha aí. Ele vai dizer: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que vive. Essa lei que tem domínio sobre o homem é a lei de Deus. Ela tem domínio e continua punindo e condenando o incrédulo. A lei, ela vigora, ela continua a vigorar na vida do incrédulo, o sentenciando à morte. Mas a lei de Cristo muda a coisa, porque veja aí, porque a mulher está ligada, ele dá um exemplo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Aí agora que entra para a gente saber que lei é essa, né? Veja o verso 4 que diz: é, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Ele, com a morte dele, Colossenses diz, ele riscou a cédula das ordenanças que era contra nós, cravejando-as na cruz, né? Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, nós morremos. Essa lei, ela é um marido vivo para o incrédulo, a condená-lo. Mas ela não é um marido mais para o crente. Ela morreu para a gente. Agora a gente vive sob a tutela, sobre a graça, sobre as normas, sobre os mandamentos, sobre as leis do novo marido, que é Cristo. Entendeu? Amém. É Obrigada. isso. Pastor, dentro dessa. Desculpe, irmão Almir, eu não quero tomar Sem sua problema, sem problema. pergunta, irmão, mas só para entender o contexto aí que a irmã Cristina apresentou. Então, se a gente tem 613 leis, aquilo que vem depois poderia ser considerado como uma emenda de lei, por exemplo? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os versículos de 43 a 48, Jesus está falando ali sobre o amor.
Só que ele até mesmo diz, olha, lá no passado vocês ouviram isso, mas aí ele acrescenta outras leis ligado à lei do amor. Então, poderíamos considerar como emendas essas que vêm depois? Porque ele pode fazer isso, né, pastor Danilo? Por isso que ele diz, eu, porém, vos digo. Porque esse eu, porém, vos digo, ele é alterando, ele modificando, ele emendando, sim. Ele pode trazer essas alterações e dizer, olha, vai ser assim. Não não adulterarás, não vai ser só não se relacione com a mulher do seu próximo, como estava lá nos 613. Agora eu vou te dizer que se você olhar para uma mulher com um sentimento, com a intenção de se relacionar com ela, você já adulterou. Quer dizer, ele já traz algo mais até rígido, né? Só olhar, aí você já adulterou. Então, ele vai falar do indivíduo chamar o irmão de louco, né? De ser réu, ele raca, né? Então ele vai trazer muitas coisas ali no sermão que são. Então, para isso aí vai funcionar de forma muito brilhante no período do milênio, para os súditos do rei, né? Mas os princípios a gente pode já puxar para avaliar no nosso dia a dia. Mas o senhor está correto. Obrigado, pastor Danilo. Então, eu tenho o primo e depois o pastor Juvenal. Não sei se o pastor Juvenal ficaria dentro do mesmo assunto, porque aí eu vou talvez fazer uma pergunta fora desse assunto. Não sei se é. Bem, então, pastor Juvenal, por favor, fica. Eu queria só compartilhar com os irmãos o entendimento que eu tenho a respeito de tudo isso que o pastor Evaldo falou, entendendo a relação que há entre os 10 mandamentos, os 613 e o resumo que Jesus fez. Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, né? Por que Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois? Porque a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, são divididos em duas partes. Os primeiros quatro são pecados contra Deus, os últimos 6 são pecado contra o próximo. Então, Jesus, quando disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, ele estava resumindo os primeiros 4 mandamentos. E quando ele disse, semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele estava resumindo os 6. Então, o resumo de Jesus resume os 10 mandamentos. Agora, eu entendo que também que os 10 mandamentos, ele não somente, pastor Evaldo, está inserido nos 63, mas eu vejo que os 10 mandamentos resumem os 63. Né? Porque é mais fácil memorizar 10 do que 603. Né? É mais fácil memorizar 2 do que 10. Né? Então, eu penso assim, que quem obedece o resumo de Jesus está obedecendo os 10 mandamentos. Quem obedece os 10 mandamentos também está obedecendo os 600, ou pelo menos em termos de probabilidade, a probabilidade de quem guarda, de quem obedece os 10 mandamentos, de obedecer os 613 é muito maior. Por exemplo, se ele obedece os 10 mandamentos, os 613 mandamentos ele não sabe de cor. Mas à medida que ele vai lendo a Bíblia e vai se deparando com um dos 603, o pastor Evaldo aí citou o amor, né, lá de Romanos 13, né? Quando você se depara com o mandamento do amor, que eu vejo que é parte dos 613, então, como ele já obedece os 10 mandamentos em relação aos 6 últimos mandamentos, acerca do próximo, então a facilidade dele obedecer os 613 à medida que ele depara com um deles, e quando a gente lê a Bíblia, a gente depara com os 613, dependendo do texto que a gente lê, né? Eu, por exemplo, dou uma dica para os irmãos fazerem a devocional fazendo
perguntas ao texto que lê. E um deles é: pergunte ao texto, há algum mandamento para eu obedecer? Então, se o texto que ele está lendo responde essa pergunta, ele está se deparando com um dos 613 mandamentos. Logo, o resumo de Jesus, dos 10, favorece a obediência aos 10. O resumo dos 10, do, que faz os 10 dos 613, favorece a obediência aos 603. Então, aí o Isso é, crente é preparado para viver em obediência a Deus, né? Isso é interessante, irmão pastor Juvenal, porque os 10, as chamadas 10 palavras, daí decálogo, né? Nós temos o Sinai, Deus escrevendo os 10, e Uhum. os outros 603 ele mandando Moisés escrever. Claro que depois do bezerro de ouro, o povo, Moisés, Paulo, Jesus. Moisés chegou e quebrou as tábuas, né? E depois lá foi e Moisés escreveu a punho, mas o livro de Êxodo ele chega a dizer assim: mandamentos, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Dedo de Deus. Deus. Quando você vai para você pegar, só rapidinho aí, irmão, me joga aí Mateus 12 e depois a gente vai para Lucas 11, só para vocês verificarem direitinho. Mateus 12 quando ele expulsa o demônio lá do rapaz e a rejeição do reino acontece ali, a rejeição ali, em si, os judeus rejeitam Cristo ali, né? Quando chamam de Beuzebu, eles expulsam demônios por Beuzebu. Aí ele cura esse homem com a mão mirrada, pode baixar mais um pouquinho aí quando ele diz aí, capítulo 12, ele vai dizer, deixa eu ver aqui, só para a gente fazer a comparação, Mateus capítulo 12 mesmo. Aí é na parte da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está nos versos lá na frente, verso 28. Dá uma olhada no verso 28, quando ele fala para eles, ele diz assim, no verso 28, ele diz, mas, que eles estavam dizendo que era Beuzebu, mas ele diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Mas eles rejeitaram. Ali é o clímax, né? Eles rejeitam e culmina isto no Calvário. Mas a rejeição daí para frente, em Mateus e em Lucas, Jesus já começa a falar de reino de Deus no sentido futuro. Ele traz o reino era chegado, mas só que houve rejeição. É o que os dispensacionalistas progressivos não entendem ou não querem entender, que o reino não foi inaugurado. Mas eu quero chamar a atenção disso, dá uma olhada nesse texto. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Agora vamos para Lucas 11, que trata do mesmo assunto na perícope, mas veja uma diferençazinha que Lucas colocou, que eu acho bem interessante, né? Aí Lucas 11, aí a gente lê o versículo de número 20, Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegada do reino. Veja aí, lá em Mateus, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Aqui, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Quando você vai para Êxodo, aí diz, tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. Não, quem escreveu? O Espírito de Deus. E quando lá em 2 Coríntios 3, Paulo vai trabalhar a questão da nova aliança, e aí ele vai falar de não escrita em tábuas de pedra, mas escritas pelo Espírito de Deus, né? Aí já fala também de uma ação do Espírito de Deus escrevendo a sua lei nos corações. Entende a maneira? Então, o irmão pastor Lorival, quando ele coloca que Deus ele sintetiza melhor os 613 com os 603 com os 10 mandamentos, que vieram primeiro, para depois o Pentateuco, que é a Torá,
é que acopla todos esses 613 mandamentos, que os fariseus resolveram sofisticar e colocando muita coisa humana para acrescentar mais no que Deus já tinha colocado. Então, claro que os 603, quando você olha para os 10, esse relacionamento entre Deus, quatro mandamentos, e o homem, é, e até no relacionamento do homem tem um relacionamento até com a questão dos animais. Não é só cobiçar a mulher do próximo, é cobiçar o boi, cobiçar o carneiro, cobiçar os animais. Então, ele trabalha as relações sociais. Aí, quando você pega dos 603, sintetiza com 10, e dos 10, sintetiza com 2, Jesus, que é o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, você já vai dizer, Jesus, simplificando a coisa, e quando você olha para o Sermão do Monte, você tem também uma simplificação majestosa da lei de Deus. Então, não há necessidade da gente estar indo atrás de algo que aqui na graça a gente já tem algo muito mais bem elaborado, e como disse bem o pastor Danilo, até colocando adendos. Seria isso, né, pastor Danilo? Adendos, né? Então, e aí ele vai também corrigindo algumas coisas. É isso aí. E o bom disso tudo é que no milênio Cristo vai ser o chefe do executivo, do judiciário e do legislativo. Aí o nosso problema resolve. Amém. Pastor Juvenal, ok? Então, primo. Tá bom. Eu aí vou sair do assunto, né, dos mandamentos aí, e vou lá para aquela primeira pergunta: para quem é o sermão? Em poucas palavras, um resuminho, pastor Evaldo, como eu poderia responder essa pergunta? Em pouquíssimas palavras aí, para quem é o sermão? O sermão, primeiramente, é para os judeus. Ele está ali falando, a igreja nem existe. Quando ele traz, né? A igreja nem existia. Então, ele está falando ali para eles. Né? E claro, os apóstolos estão ali, mas está falando para o povo de Israel. Ele é o rei Messias falando para eles, falando para os judeus. Entretanto, eu não posso restringir isto àqueles judeus daquela época. Porque esse sermão que é dado aos judeus daquela época será utilizado como constituição para um reino de 1000 anos. Vai vigorar desde o primeiro dia do milênio até o último dia do milênio esse sermão. Ele é para os súditos crentes do milênio, mas eu não posso restringir isso àquele auditório daquela época, com o auditório do escatom no milênio, e sem poder fazer aplicações do ensino desse sermão. Seria uma perda muito grande, seria uma perda considerável eu dizer, não, esse texto aqui a gente vai deixar, pegar a cola, né? Capítulo 5, 6 e 7, e Lucas ainda dá alguns fragmentos também. Aí pegar tudo isso e dizer, fechado. Isso aqui está sendo guardado lá para o milênio. Não, não está sendo guardado lá para o milênio. A gente tem princípios que podem ser utilizados para dentro. Agora, o que não fazer? O que não fazer? Não fazer um evangelho do liberalismo teológico, o evangelho social, quando você vai pegar isso tudo e aplicar a vida social e política do ser humano de uma forma geral e dizer que tudo aquilo que Jesus falou ali pode ser aplicado no evangelho que trabalha no lugar do pecador, o oprimido e o opressor, trabalhar o desassistido, pegar as bem-aventuranças e dizer aqui pobre de espírito é pobre de dinheiro, né? E aí você vai aplicando as questões sociais, aí o Paulo Freire, um Rubem Alves, que até o pastor Juvenal parece muito com o Rubem Alves, viu? Mas só na aparência, viu? Só na aparência. Só na aparência. Ele era um presbiteriano desviado. Isso aí. Mas eu estou falando só no rosto, na aparência. Mas o Rubem Alves, Paulo Freire e aquela turma da Teologia da Esperança, o von Pannenberg,
teologia da esperança, teologia da libertação, teologia negra, teologia feminista. Todas essas teologias, elas caminham com o Sermão do Monte de forma ideológica, que Quando, não é o nosso caso. quando o presidente de Cuba veio aqui no Brasil, o nome dele aqui agora, esqueci. Quando o presidente de Cuba veio Fidel aqui, Castro. Fidel Fidel Castro veio Castro. aqui, aquele político Anthony Garotinho, que é presbiteriano, deu uma Bíblia para ele e leu para ele: Bem-aventurados pobres. Aí ele ficou todo empolgado, porque ele aplica, o comunismo aplica exatamente esse É, versículo mal interpretado para mal se interpretado, referir aos porque pobres. isso, porque Bem-aventurados pobres. Ele o esqueceu evangelho, os pobres de espírito e foi direto aos pobres, bem-aventurados pobres. isso. É. Então o evangelho social, o evangelho, aí pegar os presbiterianos também, que saem do liberalismo teológico, os conservadores, como Hernandes, Augusto Nicodemos e outros, mas eles vão pegar o Sermão da Montanha e dizer: isso tudo aqui, irmãos, é para a igreja. Porque a igreja é Israel. Então Jesus Cristo É está o falando reino com a de Deus. igreja. É o reino, não tem milênio, não existe milênio. Então pegar essa aqui para jogar para os súditos do milênio, irmão Almir, mas não é para aquele grupo lá. Então eu já tirei daqui, peguei aqui, joguei para os judeus, mas os judeus eles são desconsiderados porque para os presbiterianos não é essa descendência mais, a nação de Israel é como qualquer outra comum, é como o Brasil, a França, não tem mais esse povo eleito porque as promessas eles rejeitaram na aliança das obras e agora na aliança da graça, o povo, o verdadeiro israelita é o crente, seja ele gentil, seja ele judeu, e faz parte do corpo de Cristo. Então, ele vai dizer que todo o sermão da montanha é aplicável aos crentes da igreja e são normas e regras de Cristo para o povo da igreja agora, até a volta de Cristo. Terminou a volta de Cristo, acabou o sermão da montanha. Para a gente, com a volta de Cristo, é que ele vai ser, Aí é que está começando. é ali que ele vai começar É. a vigorar de uma forma pungente, porque agora a gente só pega princípios, a gente só faz aplicações, como É. Atos 2 não cumpre, como Atos 2 não cumpre Joel 2. Pedro não disse que cumpriu, ele faz aplicação de Atos 2 para pegar a remissão dos pecados e o ministério do Espírito Santo, mas ele não está dizendo que Atos 2 em Atos 2 ele não está dizendo que Joel 2 se cumpriu ali. Então, do mesmo jeito, o Sermão da Montanha não se cumpre na igreja, mas a gente pega aplicações e princípios para a igreja das normas levantadas por Cristo. É isso. Tá Tem gente certo, que pastor. explica, Ah, tem quem explique Joel 2, assim como o Sermão do Monte, né? São profecias de duplo cumprimento, né? Uma parte se cumpre aqui e outra parte cumpre lá, né? Então, alguns detalhes da profecia de Joel 2 realmente aconteceu em Atos 2, né? Mas outros não, como fogo, essas coisas assim. É. Assim, irmão pastor Juvenal, eu tenho assim uma dificuldade, volto a tocar. E quem trabalha, porque tem uma coisa é profecia de duplo cumprimento. É você Uhum. chegar, é Jesus chegar ali em Nazaré e dizer, hoje se cumpriu esta escritura, pegando o ano aceitável do Senhor e deixando o ano da vingança do nosso Deus para depois. Sim. Mas, ao invés de, porque isso que o senhor está falando, eu vejo muito com o George Led e a turma progressiva, dispensações progressivas, Ah, é? pegar atenção já ainda não, para Uhum. dizer cumprir uma parte, porque o que é o já ainda não? O já ainda não é o cumprimento parcial de Uhum. uma promessa completa. Eu Uhum. prefiro a apotelesmática, que é do Randall Price. É um cumprimento completo de parte da promessa, mas não houve um cumprimento completo de parte da promessa. Pedro pegou algo que não inaugura o reino, Uhum. a aliança davídica, que não Sei. inaugura a aliança abraâmica, algo que
Pedro está pegando ali o ministério do Espírito Santo e a Sim. remissão dos Uhum. pecados e É. dizendo que aquilo ali veio. Mas até mesmo, por exemplo, toda a carne e o Espírito Santo descerá sobre toda a carne. Isso não aconteceu ali, foram Uhum. 3.000 pessoas. Isso vai acontecer lá no milênio com toda a carne de Israel, quando todo Israel será salvo, na volta de Cristo. Aí você pegar isso aí e dizer, mas ó, a lua não se converteu em sangue, não houve fogo, E vapor, no aquela fogo, coisa. no... Quando você vai pegar tudo de Joel ali, e ali você tem muito mais uma aplicação, Pedro fazendo uma aplicação, do que ele dizendo, hoje se cumpriu. Mesmo que Sim, ele use essa. Para mim, essa parte de duplo cumprimento não encaixou em Atos lá. 2. Na minha visão, eu acho que em Lucas 4, sim, você tem um cumprimento duplo. Você tem um cumprimento do ano aceitável do Senhor, dos milagres de Cristo ali sendo realizados, dos pobres recebendo o Evangelho. Ali sim, aí Jesus diz, ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu. Ele cumpriu o quê? Cumpriu um cumprimento completo de parte da promessa. Qual é a outra parte da promessa? O dia da ira, o dia do Senhor, o ano da vingança do nosso Deus. Ele não falou dele, porque faltou essa outra parte. Eu prefiro, pastor Juvenal, a apotelesmática do que o já ainda não. Mas Eu fui coisa para muito analisar. influenciado pelo já ainda não, na Palavra da Vida, né? Porque eu estudei da Palavra da Vida, fiz o mestrado lá, né? E a Palavra da Vida, ela é dispensacionalista. Mas É ali revisada. a gente é Hoje, mordido por algum pequeno detalhe, é, e que se a gente eles não são. prestar atenção, a Hum. gente acaba até defendendo. Mas, pastor A Juvenal, gente está pastor crescendo e Juvenal, está sendo iluminado à medida que, enquanto a gente vive, a gente tá vivendo e aprendendo. Ah, amém. verdade. Pastor Juvenal, fica tranquilo, o senhor vai se converter ainda. Sim, Continuando aqueles 14 eu É, chego lá. eu tinha só uma segunda Ô, pergunta ô, para o Elias, pastor. afinal de contas, essa é a quinta reunião que eu participo. Daqui a pouco o pastor está convertido, Eu pode vou ficar chegar lá. tranquilo. E tem O sido uma pastor bênção aí, Evaldo é muito convincente. o pastor Juvenal tem sido uma bênção aí conosco aí também. Eu tinha Obrigado. uma segunda pergunta, mas pode responder semana que vem, porque já passou o tempo, pastor. Eu gostaria, Pedro, que já são Mas eu 22 vou e 34. só colocar a pergunta aqui, que o MacArthur colocou como evangelho os versículos 13 e 14 do capítulo 7. Então, só gostaria de que o pastor fizesse um comentário de novo sobre esses dois versículos, da forma pelo qual ele encaixou esses dois versículos aqui como evangelho, né? E, enfim, porque como foi dito, né, é feita a aplicação, O senhor mas não acha, ele o senhor não separou acha, o senhor não acha muito pouco você pegar dois versículos para classificar um sermão que sim, tem 48 Apenas. no esse, capítulo 5, 48 versículos no capítulo 5, é, 29 no 7 e ainda 34 34 do 7 e 29 no 6. 34 é, do 6 e 29 do 7. Então, sim, é muito versículo para você dizer o é, evangelho, sem exato, a gente visualizar é, uma redenção substitutiva, né? é pouco, mas, por exemplo, a gente não pode pegar os versículos também do capítulo 5, 13 a 16, como sendo evangelho, na medida em que cabe aí o testemunho do crente? Aplicação é uma coisa, princípios é uma coisa, e você dizer que é o evangelho é mais complicado. Então, uma coisa é você fazer aplicação para um testemunho cristão, isso não é. Testemunho cristão não redenção substitutiva. Testemunho cristão é uma contribuição, mas o meu testemunho não salva ninguém. Não, mas Claro, ele testemunho, influencia. o testemunho que eu me refiro é o testemunho, ou seja, o evangelismo, você pegar a escritura como um crente e trabalhar ela, obviamente, na vida do descrente, como Entendi. sal da terra e como luz do mundo, né, vamos dizer assim. Certeza. Entendi.
Entendi. Agora, eu acho mesmo, que o MacArthur deslizou, porque ele chamar o Sermão do Monte todo de o Evangelho, Realmente, citando, é todo. citando dois versículos, ou até com esse, que ele nem botou esse, né? O senhor que está acrescentando aí mais. Mas Sim. eu acho que o MacArthur aí, eu acho o MacArthur interessante, mas nesse campo aí eu prefiro o Heide, viu? Eu acho que Heide, ele vai amarrando mais as coisas do que o MacArthur querer dizer que o sermão, ainda mais para judeus, que ele está trabalhando no contexto dos judeus ali, trazendo normas, trazendo já falando para um povo de Deus, né? Ele está falando para o Uhum. povo de Deus, ele não está falando para redenção de salvação para alguém ímpio, descrente, não, ele está falando para o povo de Deus, ele está falando, Uhum. até os discípulos estão ali no contexto também, ele está falando com todos, e os discípulos estão ali, mas, claro, e os discípulos são contemplados mais ainda nesse Sermão do Monte. Então, é algo assim que parece que o sermão não está como Sim. nos outros discursos, nos outros trabalhos de Jesus, na pregação que ele traz. Porque é uma coisa, irmão, só rapidinho, viu, irmão Elias e demais pastores? Early Kearns, no livro Cristianismo através dos séculos, ele diz algo que é bem interessante. Jesus não pregou a sua obra, Jesus pregou o reino. Uma coisa é o reino pregado, outra coisa é a obra. Ele executou a obra. Qual é a obra? Eu volto para a mãozinha aqui. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. Jesus falou isso nos evangelhos, em evangelhos, ele no máximo umas duas, três, quatro vezes que ele disse, ó, o Filho do Homem vai, conforme... Então, a redenção em si, Jesus não pregou. Eu falo assim, a obra, ele não pregou. Ele pregou o reino. Ele falava do reino. O reino é uma coisa, a obra é outra, né? Então, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de o Deus. reino. E aí ele pregou o evangelho do reino, como João Batista pregou o evangelho do reino, mas, irmãos, há uma diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. O Uhum. evangelho da graça, os que pregaram, ele mandou pregar. E quem pregou o evangelho da graça, Atos dos Apóstolos e também as epístolas, quem pregou o evangelho da graça foi a igreja, pregando a morte dele, a ressurreição, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e a exaltação. Isso é o evangelho que traz a redenção substitutiva. Quando ele prega o reino, ele está campeando para o milênio. Tanto que esse evangelho do reino é suspenso até chegar Elias e Moisés, provavelmente, pregando o evangelho do reino. E ele diz: este evangelho do reino será pregado em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Uhum. Qual é a pregação do evangelho do reino? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E aí o reino traz o quê? Jesus Cristo no milênio. Então, o evangelho do reino, ele está dentro da tribulação e no milênio. O evangelho da graça vem quando Jesus manda pregar e batizar, e aí discipular. Vai para dentro de Atos, vai para a nossa era da graça, que é de Atos 2, Apocalipse 4, 2. O evangelho do reino é um evangelho mais costurado para o Messias, e ele vem acompanhado aí dos milagres messiânicos e costurado para ele, para a chegada do grande rei. Como o reino foi rejeitado, o evangelho do reino fica. A gente prega ainda. O Escatão está pregando o que aqui? O evangelho do Uhum. rei. Mas no sentido Mas isso não faz parte da nossa vida no sentido notório, cotidiano, do dia a dia, do púlpito. Não, a gente prega muitas outras coisas. Mas quando a gente fala de escatologia, em dado momento a gente está falando do Messias que vem, que vai governar sobre a terra durante 1000 anos e Uhum. depois. Tá entendendo? Então, essa redenção substitutiva, ela está muito encaixada, irmão, no quíntuplo: morte, sepultamento, ressurreição, Uhum. ascensão, exaltação à direita de Entendi. Deus, e batismo, selo, penhor, unção e plenitude, que é o derramamento do Espírito. Cá com Entendi. Jesus, Sermão do Entendi. Monte, eu acho que John MacArthur, pastor Daniel, forçou um pouquinho. Eu E acho, tem que viu? se tomar cuidado com o evangelho pragmático, né? Porque você só anunciar, vocês são o sal da terra, isso é exatamente o que essas igrejas mais liberais têm feito para atrair a massa, dando a impressão de que isso é o evangelho. Não é.
Porque para você ser o sal da terra, há um processo anterior a isso. A morte e a substituição de Cristo, a justificação, a remissão dos pecados, é o que possibilita você, de fato, ser o sal da terra. Verdade. Entendi. Muito bom. Legal. Eu, Muito eu bom. tenho aqui eu fico pensando que a gente tem que, eu vou começar por mim, a gente tem que realmente divulgar o escatom para muitos irmãos, para que possam entrar e aprender, porque eu nunca aprendi tanto em toda a minha vida, mesmo na época de seminário, eu nunca aprendi tanto como aprendo com o nosso grupo Escatom aqui. Realmente é uma bênção. Muito obrigado, pastor Evaldo, os demais pastores aí, pastor Danilo, pastor Juvenal, muito obrigado mesmo, viu? Pastor Irmão, Dilson, eu queria até fazer uma sugestão nesse sentido. claro. Poderia pedir ao pastor Evaldo que fizesse uma gravação de um vídeo curto para que a gente pudesse divulgar, ele convidando, apresentando o conceito do escato, porque quem sabe a gente possa atrair mais pessoas. Aí E divulgar nas até, mídias sociais, e, Instagram. irmão, pastor Danilo, concordo que até mesmo se a gente for olhar o número de pessoas que estão no Escatom, né? Até eu falo no grupo, não estou falando aqui, que é geralmente 10, 12, 14, 16, mas eu não contei, né, irmão Almida e irmão Elias deve saber, mas tem muita gente que está lá e que não participa, Uhum. alguns porque não podem mesmo, mas Uma que outra pode coisa, fazer a propaganda mesmo. eu não sei se seria possível, mas em vez da gravação, como a gente tem feito, será que, pelo menos em algumas oportunidades, não daria para fazer um ao vivo no YouTube? Porque estando ao vivo a gente lança os É, contatos e haveria a Pensei, possibilidade de uma participação até por comentários. exato, exato. verdade, eu pensei isso realmente fazermos ao vivo. Agora, tecnologicamente, eu não sei como é que faria. Depois, primo, eu falo contigo. Tá, a gente vê. O irmão Klaus também, se souber alguma coisa aí, e algum outro irmão também, para a gente ver a possibilidade de fazer ao vivo. Porque o que eu fico pensando, irmãos, é que é um ensinamento tão maravilhoso, tão bom, e muitas pessoas estão deixando, às vezes até não sabem da oportunidade que é de aprender realmente a palavra de Deus verdadeiramente, entendeu? Não, como vamos dizer, vamos usar um termo coloquial, sem enrolação, né? É a palavra de Deus pura, né? Então, é Eu uma tenho. bênção que eu É, gostaria de compartilhar com outros irmãos, sinceramente. eu tenho, por exemplo, compartilhado com os meus contatos esses links aí, né? E aí já é uma maneira. Se os irmãos, cada um aqui também fizer o Muitos mesmo, nós assistem temos lá, muitos né? Eu vejo contatos, que tem alguns irmãos que, né? assim, eu não sei quanto tempo, mas assistem lá. Mas seria É, interessante realmente. é. Mas tá bom. Muito obrigado mais uma vez, pastor Evaldo, aos pastores. Uma bênção. E vamos encerrar com uma oração. Eu tinha colocado lá e pedido ao pastor Juvenal que ele, por favor, nos despeça com uma oração. Tá bom, pastor Juvenal, por favor? Ok. Santo Deus, que bom que nós somos aceitos no amado. Que É. bom que através de Jesus nós podemos entrar em tua santa presença e poder desfrutar das tuas bênçãos enquanto vivo, enquanto aqui na terra, aguardando o cumprimento das tuas promessas futuras, Senhor, no estudo da escatologia. Agradecemos pela reunião de hoje, pela participação de todos, especialmente a explanação do pastor Evaldo. Abençoe todos nós debaixo do conhecimento e da vivência sobre a tua palavra e teus ensinos. Ser com cada família agora, cada pastor, cada irmão, cura as enfermidades dos enfermos, a Deus, ou afofa a cama daqueles que o Senhor tem um propósito de não curar agora, e abençoe especialmente o irmão Elias, sua esposa, pastor José Bezerra, e quem quer dos irmãos que ainda não saiba que esteja enfrentando lutas com enfermidade. Agradecemos mais uma vez a paz de Jesus em nossos corações e o ensinamento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém.
Vamos chamar Deus do abençoe, irmãos. Bom descanso para Boa todos. noite. Boa Amém. noite, Boa irmão. Boa semana. Boa Terça-feira, semana para todos, viu? Ah, Obrigado terça-feira pela não haverá, participação. porque Cristo vai arrebatar a sua igreja. Maranata. Amém. 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 Maranata. E ninguém vai Agora, precisar justificar a sua ausência. irmão Juvenal, pastor Juvenal, sendo assim, a gente vai precisar acatar o que o Klaus falou, fazer o vídeo antes para falar com os que vão ficar, viu? Os Isso, da tribulação. vamos apressar esse negócio. Bem lembrado. Tá certo. Boa Um noite. abraço. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite. Tchau. Boa noite.